Você sabia que existem 4 graus de amor? Quem pensou nisso foi São Bernardo de Claraval, um grande santo da nossa igreja. E nesse vídeo a gente vai ver justamente sobre esses 4 graus de amor que ele vai nos explicar. Nós estamos falando de um grande doutor da igreja que nasceu aí no século XI na França, numa pequena cidade chamada Fontaine, e que veio, na verdade, de uma família rica, opulenta, mas que aos 22 anos ele entrou para a ordem de Cister e a partir daí então começou o seu grande caminho de santidade, né? Então São Bernardo fica um tempo na ordem de Cister, inclusive como um reformador dela, e depois vai fundar o mosteiro de Claraval, né? Muito conhecido depois, com 12 companheiros. Entre eles a gente tem seus 4 irmãos, um tio e um primo. Então uma das coisas que chama muito a atenção na vida de São Bernardo é esse grande testemunho de conversão, de vocação, que vai inclusive arrastar muitos membros da sua família. Então este grande doutor da igreja tem uma grandíssima obra, né? Ele vai ser um santo conhecido inclusive pela sua defesa da fé católica contra as heresias. Dentre elas, né, o mais famoso aí, competidor de São Bernardo, digamos assim, é Pedro Abelardo. Então quem estuda um pouquinho aí de teologia e filosofia está muito familiarizado com essas discussões aí entre São Bernardo de Claraval e Pedro Abelardo. E é um santo que vai ter então esse grande papel de defesa da fé contra as heresias e também, claro, de teorização aí de muitas coisas. Dentre elas, um dos seus conceitos mais famosos e mais importantes é o de 4 graus de amor, que nós justamente vamos conhecer um pouco melhor agora. São Bernardo vai nos explicar que existem 4 graus que todo ser humano passa, né, para conseguir evoluir de fato a um amor mais perfeito. Então aqui não é que sejam amores ruins, né? O que São Bernardo trata aqui na verdade não é isso, não é uma condenação a tipos de amor, mas são de fato esses amores então que vão ser um grau de progresso na vida espiritual, né? Eles nos apontam um caminho que nós precisamos traçar para amar a Deus de uma forma melhor e mais perfeita. Então quando nós pensamos no primeiro grau de amor, é aquele amor em que o homem ama a si próprio, né? O amor de si, como diz São Bernardo. Quando a pessoa, de fato, ela vai amar a si mesma por si mesma, né? Um amor natural e carnal, digamos assim, próprio da nossa condição humana e que faz parte desse primeiro momento. É um amor em si mesmo que é bom, porque Deus quer que nós nos amemos, né? Nós não podemos nos odiar ou nós não podemos, né, nos descuidar, nos tratar mal, nos prejudicar. Então, Deus não quer isso, é claro, né? Deus quer que nós nos amemos. Aqui só a gente tem que ter aquele cuidado com aquela falácia do amor próprio que nós estamos ouvindo por aí hoje em dia, né? Hoje em dia é moda que a gente escute aí, a gente tem que se amar e tal, e existe um exagero nesse amor próprio em que as pessoas vão acabar pendendo muito mais para o egoísmo e não para um amor sadio a si mesmo. Só tem que ter o cuidado aqui, né? São Bernardo não está dizendo para a gente ser egoísta e só pensar em si, mas precisa existir e é o primeiro grau de amor quando nós amamos a nós mesmos. O próximo grau, então, é o segundo, né, grau de amor, é o amor a Deus por causa de si. Aqui existe uma progressão. O que acontece? Quando nós estamos no primeiro amor, nós nos amamos a nós mesmos, mas nós percebemos que nós não nos bastamos, né? Que nós não somos suficientes a nós. Então, um coração humano, por mais que ele se ame e ele, enfim, tenha esse grau de amor próprio, etc., chega um momento em que nós percebemos em que nós não somos suficientes e o nosso coração pede algo a mais. Então, nós passamos para esse segundo grau em que nós amamos a Deus, né? Mas nós amamos a Deus porque nós queremos algo em troca, nós queremos um benefício. Então, esse grau de amor é aquele em que o homem começa a procurar a Deus, o seu Criador, e a amar a Deus também, mas o objetivo ainda é um benefício. Esse é um grau de amor ainda principiante. As pessoas são salvas nesse grau de amor. Não é que ele seja um amor condenável, mas ele é ainda um grau principiante da nossa vida espiritual. Nós ainda não entendemos muito bem essa dinâmica, né? E nós queremos então esse benefício que o que Deus pode nos dar quando nós o amamos, né? Então é realmente um grau bastante ainda principiante de vida espiritual, o grau 2. Terceiro grau vai ser quando nós chegamos então a uma evolução um pouco maior. Chegamos a um amor servil, né? Aquele grau em que nós amamos a Deus por causa de Deus. Nós vamos amar a Deus de tal forma, vemos que tudo só tem sentido por causa de Deus. Nós colocamos Ele no lugar dele, né? E aí é aquele momento em que o ser humano acaba compreendendo a doçura divina nessa presença divina e atinge essa graça de amar a Deus puramente por Ele próprio, por Deus mesmo. Mas ainda não é um amor mais perfeito, não é um amor mais exclusivo. Então aqui nós já temos uma evolução, mas ainda não completa. Eu amo a Deus porque Deus é, né? Porque Deus é tudo que Ele é. Mas ainda assim falta o quarto grau, que é o máximo que nós vamos chegar, que São Bernardo nos explica, que é aquele momento em que nós amamos a nós mesmos e aos outros por causa de Deus. E esse amor, nós amamos a Deus, é claro,
por causa dele mesmo, mas nós também passamos a amar mais aos outros e a nós mesmos por causa de Deus e entendemos que o que Deus espera de nós é esse serviço ao outro, né? Esse sair de si pelo outro. E é esse grau máximo em que nós vamos ter aquilo que São Paulo nos diz lá na sua carta, né? Eu vivo, mas não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Então, esse momento de fato em que o homem é capaz de sair de si e de amar a si e aos outros, mas o que motiva esse amor é a fonte do amor maior, que é o próprio Deus. E existe aqui uma diferença muito grande que nós podemos traçar entre o primeiro grau e o último, né? Porque no primeiro nós nos amamos, mas nós nos amamos por causa de nós mesmos, nós pensamos apenas em nós. E no segundo, existe um amor genuíno por nós e pelos outros, um cuidado por nós e pelos outros, mas motivado pelo amor a Deus. E tudo que nós fazemos passa a ter como fim último o amor a Deus, né? Tanto qualquer obra que nós façamos para nós ou para os outros tem como fim último, de fato, a expressão verdadeira do amor divino. É por isso que São Bernardo coloca esse amor como o último grau, o mais perfeito, porque existe aqui uma união verdadeira entre o nosso coração e o coração de Deus. E tudo que nós fazemos passa a ter como fim ao próprio Deus, né? É tudo por Ele, é Ele que age em nós e é por causa do seu amor que nós também somos capazes de amar. Esse é o caminho que São Bernardo nos ensina, né? Os 4 graus de amor. Então, para resumir, grau 1, o amor de si por causa de si, grau 2. O amor de Deus por causa de si, grau 3. O amor de Deus por causa de Deus e no grau 4, o amor de si e dos outros por causa de Deus, o amor mais perfeito. Então, a partir disso, você pode pensar, onde será que você está? Em que grau de amor você está? E sabendo disso, pode começar aí o seu progresso na vida espiritual para também buscar esse amor cada vez mais perfeito a Deus, né? É um mapa que São Bernardo nos traz para compreender isso um pouquinho melhor. Por que é importante saber tudo isso? Justamente para que a gente possa evoluir, né? Para que a gente possa crescer na nossa vida espiritual e para que a gente ame nosso Senhor da forma como Ele merece, né? Da forma mais perfeita possível. Comenta aqui embaixo se você gostou e se você já conhecia esse pensamento, né? Essa teoria aí de São Bernardo de Claraval. A gente se vê nos próximos vídeos. Até lá!